Boa tarde a todos e a todas. Hoje o tema Boa da tarde. nossa... Boa tarde. Gustavo, você é da onde, Gustavo? Eu sou de Belém. Eu sou do Petras, mas eu tô doente, então tô aqui em casa, no caso, fazendo aqui a aula. Ah, entendi. Por isso que eu não tinha visto você nas outras aulas. Bem-vindo. Obrigado. Bom, o tema da nossa aula hoje vai ser morfologia, classificação das palavras, ok? Nas aulas anteriores, eu acho que na aula anterior, na última aula que a gente teve há 15 dias atrás, eu falei sobre a estrutura das palavras. Só me corrijam se eu estiver errado, porque como eu dou aula na turma da manhã e da tarde, às vezes eu posso confundir o conteúdo, tá? Mas, para mim, eu já ministrei para vocês. Vinícius, é Vinícius ou já mudou o nome aqui? Jashin. Professora, Oi, é Vinícius seu nome? não, é Matheus. É que eu tô na conta do meu primo aqui. Ah, entendi. Tudo bem. Aí ele tá aqui do meu lado, ele fica ligando a câmera. Ah, entendi. O Vinícius sou eu. Ah, o Vinícius é o outro. Tá. Ai, gente, vocês mudam esse nome de vocês aí e confunde tudo na minha cabeça. Fala sério. Mas tá bom. Ó, continuando. Então, na última aula, que foi há 15 dias atrás, eu falei sobre a estrutura das palavras. Aí eu apresentei que uma palavra para vocês, né? Que numa palavra a gente tem o radical, a gente tem a vogal temática. Boa tarde, Rebeca. Nós temos a vogal temática, nós temos a vogal e a consoante de ligação. Quando eu junto o radical à vogal temática, nós temos o tema, que é a junção do radical com a vogal temática. Nós temos as desinências, desinência nominal, desinência verbal. Todos lembram desse conteúdo? Eu cheguei a concluir ele com vocês? Alguém pode me falar? Eu vou mostrar aqui a apresentação, que daí vocês vão lembrar melhor, eu acho. Ah, estava procurando aqui para compartilhar com vocês. Estava fechado meu microfone. Isso aqui, ó. Isso aqui eu comecei a falar, falei na última aula. Falei um pouco sobre morfologia, o que ela estuda, né? Ela estuda a estrutura, formação e classificação das palavras. Falei que as partes das palavras, né? Essas unidades que são estudadas dentro da área de morfologia são chamados de morfemas, tá bom? Ou elementos mórficos, que são responsáveis por estruturar as palavras. Dentro desses morfemas, o que a gente considera morfemas? Um radical é um morfema, um afixo é um morfema, uma desinência é um morfema, tá? Todas essas partes das palavras a gente considera como morfemas ou elementos mórficos. Então, com relação à estrutura das palavras, a gente estuda esses conceitos especificamente, tá bom? Ó. Então, assim, na morfologia, a gente considera a parte que a gente estuda as menores, como posso falar assim, a área da linguística que estuda as menores partes das palavras que carregam um significado muito grande. Então, o radical, ele carrega um significado muito importante numa palavra. A desinência também, ela pode alterar
o gênero ou número de uma palavra. Ou ainda, uma pequena desinência verbal, ela pode carregar a ideia de modo e tempo, pode carregar o número, a ideia de número de pessoa, né, na conjugação verbal. Então, isso é importante, são uma, às vezes, ou duas ou três letras que carregam todas essas informações. Então, por isso a gente considera os morfemas como as menores partes, né, da palavra. São partículas que são portadoras ou que carregam um sentido muito importante no significado das palavras aqui, falando isso dentro da língua portuguesa. Então, as palavras, elas podem apresentar na sua estrutura os seguintes elementos mórficos: radical, afixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Ok? Ai, pessoal de Pétalas entraram. Boa tarde. Eu estava revisando um pouco do que eu falei na aula passada, tá? Sobre estrutura das palavras. Me corrijam se eu ainda não expliquei a fundo esse conteúdo, mas eu estou revisando porque faz 15 dias que nós não nos encontramos. Então, vocês podem ter esquecido algum conceito, alguma coisa. Eu estou fazendo uma revisão geral e depois eu já vou passar para a parte de formação das palavras, ok? E na próxima, eu ia falar de classificação hoje, mas eu vou deixar para falar na próxima aula de classificação e hoje eu vou falar sobre formação das palavras, porque daí eu envio o material já lá no grupo com alguns exercícios para vocês praticarem, ok? Então, deixa eu correr aqui. Olha, nós temos aqui o radical, que é aquela parte da palavra que carrega o significado básico daquela palavra. Desse radical podem surgir inúmeras palavras, tá bom? Do mesmo radical. Aqui o filho, no caso, F-I-L-H. Então, pode ser filho, filhinho, filhote, filial, tá? Desse mesmo radical. Na verdade, filho, até o L, tá bom? Mundo, mundi. Aí vem mundo, mundano, mundaréu, mundial. Mas é a mesma base, o mesmo radical. Mundi, com o D mudo, ok? E as palavras, esse conjunto, esse grupo de palavras, que eles se formam a partir do mesmo radical, a gente chama de palavras cognatas, quando pertence à mesma família do mesmo radical, ok? Depois nós temos os afixos. O que eu considero afixos? É aquilo que são morfemas que agregam um significado novo ao radical. Né? Quando eu insiro um afixo, eu dou um novo significado, eu modifico o sentido básico daquele radical. Ele não vai ser um sentido semelhante, vai ser um sentido diferente, um significado diferente. O que a gente considera fixo? Tudo que eu coloco antes ou depois da palavra, ou seja, os prefixos vêm antes e os sufixos que vêm depois das palavras, ok? Desinência. As desinências são dois tipos, tá bom? Elas são morfemas que aparecem no final da palavra e podem ser nominais ou verbais. Os nominais, nós temos dois tipos de gênero, que indicam o gênero feminino e masculino, ou de número, que indica o número singular ou plural, certo? Então, aqui nós temos exemplo. Gato, masculino, gata, feminino. Gatos, gatas. Então, ou gato, gatos, né? Gato, um gato, gatos, vários gatos, plural. E a desinência verbal, nós temos dois tipos também. O número pessoal, que indica o número e a pessoa do verbo, ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Primeira, eu, segunda, tu, terceira, ele, ela. Aí, na quarta pessoa, nós, vós, ele e ela, ok? E a outra desinência verbal é a modo temporal, que indica o tempo, se é presente, pretérito, que é lá no passado, né? E futuro, algo que vai acontecer,
E o modo, se está no modo indicativo, que é o modo da certeza, se está no modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, ou se está no imperativo, que é aquele modo de ordem, conselho e tudo mais. Ok? São esses 3 modos principais. Aí você se pergunta, professora, mas o gerúndio, o particípio e o infinitivo? São formas nominais do verbo. Então, não entram ali no modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tá bom? São formas nominais do verbo. Vogal temática, para finalizar essa parte, nós temos a vogal temática, é aquela que tem a função de ligar o radical às suas desinências. No caso de gatos, por exemplo, o é a vogal temática, que liga ao S, que dá o plural, enfim. E também a vogal temática tem essa função de formar algumas classes de palavras também. É um substantivo que vira um verbo, ou um verbo que vira um nome, um substantivo adjetivo, e por aí vai. E aqui nos verbos é a vogal que une o radical às suas desinências. Verbo nominal, ou quer dizer, número pessoal e modo temporal. São as 2 desinências verbais que nós temos. E por fim, para finalizar essa parte, ó, bem rapidinho, viu, gente? Vogal e consoante de ligação são elementos que unem determinados radicais a certos sufixos. Então, eu coloco alguns sufixos. Esses sufixos começam com uma consoante, por exemplo. E aquela palavra que eu estou anexando, né, esse sufixo, termina com uma consoante. Então, como a gente sabe, ali, dependendo da consoante que eu vou unir, não dá certo. Eu preciso colocar uma vogal ali no meio. Daí vem a vogal de ligação, que eu uso nesses casos especificamente. E também a vogal e consoante de ligação ajudam para que a gente consiga fazer uma leitura melhor da palavra, com mais clareza, ok? Exemplo, floricultura. O certo seria florcultura. Mas como isso soaria muito estranho, então a gente pôs um i, que seria a vogal de ligação. Desculpa, eu estou mirando aqui para ver se fica um pouco mais claro. Tem hora que fica claro, tem hora que fica escuro. Não consigo. Tem que abrir aqui, então, o certo seria florcultura, e a gente coloca uma vogal de ligação, fica floricultura. Viram? Porque florcultura juntaria ali uma consoante à outra. Aí, gramaticalmente falando, pela estrutura da língua portuguesa, toda sílaba precisa ter uma vogal. Então, por isso que a gente colocou uma vogal de ligação aqui. No outro exemplo, pauada. Ficaria estranho, pauada. Então, o que foi inserido? Uma consoante de ligação, o L. Aí fica paulada. Ok? Então, isso aqui que eu falei na última aula, eu revisei agora sobre a estrutura das palavras. Bom, então eu quero falar sobre formação das palavras. Então, aqui eu vou explicar de forma geral como ocorre esse processo, o que seria essa parte da morfologia que estuda a formação das palavras. Então, as palavras, elas se formam de 2 maneiras diferentes, ou por derivação ou por composição, tá? Eu vou falar desses 2 processos para vocês hoje. Então, baseando nos radicais que já existem, ou nas palavras primitivas que a gente já tem em língua portuguesa, nós podemos criar palavras novas através desses 2 processos que eu comentei para vocês. Então, nós temos o radical, que é aquela parte que carrega um significado, e nós temos afixos que carregam um significado também. E a gente pode juntá-los com esse radical e formar uma nova palavra. Daí, a junção de um radical com um afixo, por exemplo,
tem várias subcategorias, mas esse processo a gente chama de derivação. Existem dois processos básicos, então, para a formação das palavras, que são derivação, que é esse que eu acabei de falar, quando eu pego um radical e junto um afixo naquele radical. Ou existem outras formas também, outros processos de derivação também, que não são só esse acréscimo de um prefixo ou um sufixo, tá? Podem ser por redução também, outros tipos de derivação um pouquinho diferentes que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? E um segundo processo, deixa eu... é porque está aberto aqui o navegador. Eu estava querendo ampliar aqui. Vamos aqui minha câmera. Ó, então, o primeiro, derivação. O segundo, composição. Composição, ó, a diferença principal entre eles dois... Peraí. A diferença principal entre eles dois é a seguinte. Um se forma a partir de um único radical, no caso, a derivação, deriva, parte sempre de um único radical para formar novas palavras, com novos significados. Eu tenho um radical e aí eu vou agregar um prefixo, um sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, ou ainda vou fazer uma redução daquela palavra, e aí eu vou ter um novo significado, às vezes vai mudar até a classe gramatical daquela palavra por conta desse processo. E o outro processo, que é o de composição, eu vou sempre ter mais de um radical. Então, composição é quando junto dois ou mais radicais para formar uma nova palavra. Basicamente, é essa a diferença entre os dois, tá bom? Existem outros processos de formação de palavras também, que não englobam aqui na derivação ou composição, e os principais deles são o estrangeirismo, é quando eu utilizo uma palavra de uma outra língua aqui, né? Por exemplo, um exemplo clássico seria o coffee break, que a gente usa tem uma reunião, uma palestra, um seminário, e tem aquele tempo do lanche, que às vezes as pessoas até arrumam uma mesa ali com lanche, com biscoito, um patê, um chá, um café, a gente chama aquilo de coffee break. É uma palavra em inglês que a gente se apropriou em língua portuguesa, a gente utiliza ela. Então, a gente chama de estrangeirismo. O hibridismo é quando eu junto radicais de línguas diferentes. Eu vou mostrar aqui no material que eu elaborei para vocês, tá bom? Tem alguns exemplos de hibridismo, de palavras que derivam, por exemplo, a junção de radicais gregos e latinos, que formam uma palavra, com radicais alemão e latino, por exemplo. Enfim, a junção de radicais de línguas diferentes que formam uma nova palavra com um novo significado. Isso a gente chama de hibridismo. A abreviação é quando eu reduzo uma palavra muito longa, e eu acabo falando ela, pronunciando ela, usando uma palavra reduzida para me referir àquele significado. A onomatopeia, que seriam palavras criadas para identificar os sons da língua, tic-tac, bem-te-vi, zum, 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 que são sons, né, de animais ou de objetos que fazem determinado som, e eu chamo de onomatopeia, quando eu reproduzo esses sons na língua portuguesa. O neologismo, eu não sei se vocês sabem, que é a arte de criar novas palavras. Então, a todo momento, há a criação de palavras novas na língua portuguesa,
palavras que a gente não utiliza comumente, e aí uma pessoa começa a falar aquela palavra, e aí se espalha, e a gente coloca ela no dicionário, normatiza ela, né? Coloca ela no dicionário, e ela deixa de ser um neologismo. Ela é um neologismo quando a gente utiliza ela, mas ela ainda não está no dicionário. E a sincronização também, que é a utilização de siglas. ONU, por exemplo, para a Organização das Nações Unidas, ou IBGE, para Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São siglas que a gente utiliza, mas a gente não usa sempre todo aquele nome comprido escrito, né? A gente utiliza as siglas. Bom, então essa aqui é uma introdução que eu queria fazer com vocês para a formação de palavras. Agora eu vou mostrar os dois tipos de formação, os dois processos principais de formação de palavras, que são derivação e composição, ok? Tudo bem aí, pessoal de Pétalas? Estão me ouvindo? Professora, eu estava copiando aquela parte lá. Ah, sim. Peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar novamente, só um pouquinho. Aqui. Isso? Obrigado, professora. De nada. Eu vou abrindo aqui, enquanto você copia, eu vou abrindo outro arquivo aqui no meu computador. Ah, não sei se eu vou. Continua vendo? Ou tá pequeno? Não, tá bom. Tá? Porque eu vou abrir aqui meu arquivo no computador, enquanto você copia. Prontinho. Já achei aqui. Vou pegar só um pouquinho de água enquanto você termina. Deixa eu só. Peraí que eu tô tentando abrir aqui mais. Ai, meu Deus. Desculpa. Tô tentando voltar aqui. Ai, consegui. Não. Enquanto eu pego água. Prontinho, posso? Posso Pode, parar aqui? professora. Pode. Obrigada. Agora eu vou compartilhar o outro. Esse aqui eu vou enviar no grupo depois para vocês, tá bom? Não precisa se preocupar em copiar, porque eu vou enviar para vocês. Bom, vamos lá. Vou começar pela composição. Beleza. Composição, que é mais tranquilo, tá bom? Então, dentro da composição, eu tenho duas formas de formar essas palavras. Você já deve ter ouvido falar sobre palavras compostas. Sim? Já ouviram? Palavras compostas? Sim ou não? Não. Sim, sim.
Ainda não. Tá. As palavras compostas são aquelas palavras um pouco mais longas. Algumas têm o hífen, que é aquele risquinho no meio, outras não. Essas palavras, elas são, a formação delas se dá por composição, por isso que elas chamam palavras compostas, porque elas são formadas por composição. Mas dentro da composição, nós temos duas formas ainda de formar essas palavras. São elas justaposição ou aglutinação. A justaposição, ela consiste em você pegar dois radicais, juntar eles da forma como eles são, lado a lado, colocando entre eles um hífen ou não, ou simplesmente juntando eles sem hífen, sem qualquer alteração fonética, ou seja, não há uma alteração de vogal, não há eliminação de vogal, não há alteração de consoante e tudo mais, ok? Isso é a justaposição. Aí nós temos aqui dois exemplos, um com hífen e outro sem hífen. Guarda-chuva, então não mudou nada aqui. Eu uso a palavra guarda, eu uso a palavra chuva, normal, não houve nenhuma alteração. Passa-tempo também, eu uso passa ou passar e tempo, certo? Então, as duas são palavras compostas, porque tem dois radicais com significados totalmente distintos, que foram juntados e formaram uma nova palavra com um novo significado, uma palavra composta. Justaposição. Segundo, aglutinação. Daí vem aqui algumas curiosidades que talvez vocês não saibam, né? Que é a palavra planalto, a palavra vinagre, por exemplo. Vinagre, como é uma palavra relativamente curta, muita gente acha que é uma palavra normal, nunca vai imaginar que é uma palavra composta, certo? Alguém aqui já sabia que vinagre é uma palavra composta? Levanta a mão aí, quem já sabia. Ou não sabia. Eu realmente não sabia disso. Não? Então, e mais interessante ainda é que a junção, né? Quais palavras se juntaram para virar a palavra vinagre? Bom, vamos lá. A aglutinação, então, é quando eu junto dois radicais com significados diferentes, mas aglutinar é assim, quando eu junto e acaba remontando, assim, acaba perdendo alguma coisa nesse caminho, ou perde uma vogal, ou perde uma consoante, ou há uma alteração ali, uma consoante, ela vira outra, e perde o acento tônico também, como é o caso aqui de aguardente, tá bom? E, então, a sua forma, ela é alterada para formar essa nova palavra composta. Por isso que a gente chama de aglutinação. Planalto, então, é a junção de plano, alto. Porque, como a gente sabe, nas aulas de geografia, quando vocês estudam planície e planalto, planalto é onde tem as montanhas, onde tem tudo que é alto, tá? Então, essa palavra planalto, que é uma palavra composta, é a junção de dois radicais, plano mais alto. Só que ia ficar assim, ó, planalto, planalto, se eu deixasse os dois As. Então, eu tirei o A, né, perdão, ia ficar plano alto, plano alto, plano alto, ia ficar estranho. Então, eu tirei o O do plano e ficou planalto. Eu só deixei o N e ficou planalto, tá? Você perdeu uma vogal aqui. No segundo exemplo que nós temos aqui, que é aguardente, nós temos a palavra água, que tem um acento agudo, juntou com ardente. Nós temos ali dois As, o A do água e o A do ardente. Então, ficaria aguardente. Enrolaria um pouco a língua, né? Tantos As ali no meio da palavra. E esse acento também, esse acento tônico, que também confundiria um pouco. Então, por isso, quando eu formei essa nova palavra, água, aguardente, eu eliminei o acento agudo e os dois As viraram um só. Então, ficou aguardente, aguardente, ok? Vinagre. Então, vinagre eu tenho aqui vinho mais acre. Então, vinho, todo mundo sabe que é acre. Nós temos, eu vou colocar aqui no chat para vocês, eu coloquei na turma da manhã também. Ficou bem legal.
Ai, gente, que eu tô tentando abrir aqui o meu navegador, mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Eu coloquei só quando eu fechar o Zoom que eu vou conseguir abrir. Mas, deixa eu ver aqui novamente. Mas o acre seria, assim, algo azedo. Quando eu falo acre, é algo azedo, com sabor diferente. E também o acre significa um cheiro muito forte. Então, o vinagre tem um cheiro único, um cheiro muito forte. E, ao mesmo tempo, ele tem um sabor meio ácido, meio adocicado, assim, diferente, o vinagre. É diferente de tudo. Então, por isso que é a junção de vinho mais acre, que virou vinagre. O que a gente percebe aqui dessa palavra, é que o C, ele foi alterado pelo G, tá? Então, o que mais a gente eliminou? Ali do vinho ficou só o V e N. A gente eliminou o HO do vinho e juntou ali o acre, seria vinacre, né? Mas aí, como ficaria estranho você falar vinacre, então ficou o G no lugar do C. Se eu falasse o original, seria assim, vinho acre, vinho acre, vinho acre. Ah, me dá um vinho acre aí, soaria um pouco estranho. Então, por isso que houve essas alterações nessa palavra, e vinagre é uma palavra composta. A partir de hoje, vocês sabem. Isso cai nos processos seletivos. Planalto e vinagre são os maiores exemplos que eles colocam. Quais das palavras a seguir foi formado pelo processo de composição? E aí eles colocam lá umas alternativas óbvias, que dá para você não saber que não é, e colocam vinagre no meio, e você vai e acredita que vinagre é uma palavra derivada e não composta. Então, preste atenção nisso, porque em todos esses processos, eles sempre colocam um exemplo de vinagre, tá bom? Agora vocês já sabem. Deixa eu cuidar aqui o horário. Ai, vamos lá. Deixa eu terminar essa parte. Bom, terminei aqui composição, então vamos para a derivação. Vou falar rapidamente de derivação. Derivação vem de derivado. O que significa isso? Significa que eu tenho uma palavra primitiva, né? Aqui no exemplo nós temos mar e terra, são palavras primitivas. E delas surgem palavras novas. Essas palavras novas a gente chama de palavras derivadas. Daí vem esse conceito de derivação, tá bom? E essa derivação, ela pode ocorrer pela inserção, quando eu junto afixos a esse radical, mar, por exemplo. Eu posso juntar, após, no caso aqui, marítimo, marinheiro e marujo, são palavras derivadas, são palavras que foram formadas pelo processo de derivação sufixal, ou seja, quando eu inseri um sufixo nesse radical. Então, os tipos de derivação são, olha aqui, os principais são 5, tá? E aí depois nós temos aqueles outros que eu comentei no slide anterior, no Prezi. O primeiro, derivação prefixal. Derivação prefixal ou prefixação, quando eu pego um radical e eu vou inserir nesse radical um prefixo, algo antes, tá bom? Que vai mudar o significado daquela palavra. Exemplo, infiel, desleal. Então, o radical é fiel e leal. E quando eu insiro esses prefixos, que significam, que dão essa ideia de negação de algo contrário, então esse in carrega esse significado de contrariedade ou de negação. Então, infiel é alguém que não é fiel.
Desleal é alguém que não é leal. Então, tanto o in quanto o des tem essa propriedade. Vocês vão ver que qualquer palavra que você colocar o in ou infeliz, por exemplo, também é uma palavra, pessoa que não é feliz. Então, o in carrega esse significado, esse prefixo in, tá bom? Essa é a primeira derivação prefixal. Depois nós temos a derivação sufixal ou sufixação, que é quando eu pego um radical e insiro um sufixo. Então, o sufixo é o que vem após o radical, né? Simplesmente ou naturalidade. Simplesmente naturalidade. Certo? Esses são os dois exemplos. Esse mente é um prefixo que ele forma a maioria dos advérbios, tá? Então, muitos advérbios, simplesmente, naturalmente, facilmente, dificilmente, são todos advérbios. E todos têm essa terminação mente, esse sufixo mente, ok? O terceiro processo possível para formar essas palavras é o processo que é chamado de derivação prefixal e sufixal, que é quando a palavra ela recebe um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Mas se eu tirar um deles, ou tirar o prefixo, ou tirar o sufixo, ainda assim essa palavra vai ter um significado lógico. Ok? Como exemplos, nós temos aqui, infelizmente, que foi inserido o in e o mente. Então, a palavra é feliz, eu coloquei o in aqui antes e o mente depois. Mas elas existem separadamente. Eu posso falar infeliz e eu posso falar felizmente. São palavras que existem na língua portuguesa. Deslealdade, então eu juntei aqui o des, né, o desleal, que eu já mostrei lá acima. Esse des é o prefixo e dade é o sufixo, então fica deslealdade. Então, isso é a derivação prefixal e sufixal. Então, eu sempre falo assim, derivação prefixal e sufixal é quando eu insiro ao mesmo tempo prefixos e sufixos, ok? Pessoal de Pétalas estão conseguindo acompanhar? Então, todo mundo com sono aí hoje, né? Tô vendo vocês dormindo na aula. Já tá acabando já, 2 Eu tô acordado, minutinhos. professora. Ah, tá. É que quem tá com a câmera fechada não tem como eu ver, né? Confia. Confia. Bom, vamos lá. Já estou terminando aqui, gente. Ó, a derivação parassintética ou parassíntese, ela é bem parecida com essa que eu acabei de falar, prefixal e sufixal. Aí vocês me perguntam, o que difere, professora? Oi? Da derivação parassintética, nós temos o radical, e ali eu vou inserir, ele vai receber prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Mas essas palavras aqui, elas não existem não existe em língua portuguesa uma versão dessa palavra só com o sufixo ou só com o prefixo, entendeu? Ali, na derivação prefixal e sufixal, existem, mas na parassintética aqui, não existe. Então, aqui, o exemplo que está aqui no corpo do texto é nós temos o adjetivo triste, e desse triste, eu formei o verbo entristecer, que vocês já devem ter ouvido falar. Entristecer. Juntei o em e o ser. Virou entristecer. Então, eu juntei um prefixo e sufixo. Ok, até aqui está parecido ali com a letra C. Mas, se eu tirar o sufixo e ser e colocar entriste, existe essa palavra? Entriste. Existe triste, mas não entriste. E a mesma coisa, tristecer. Tristecer não existe também, se eu tirar o prefixo em. Então, a derivação parassintética forma palavras únicas, que só existem com o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Elas não existem isoladamente, sem prefixo ou sem sufixo, só com os dois juntos. Outros exemplos ali embaixo, enriquecer e espernear. Deixa eu até mudar aqui, ó. Aqui. Pronto.
Vamos lá, para finalizar, então, nós temos mais duas opções aqui. O resto eu vou deixar para vocês lerem depois nessa explicação, tá? E vou deixar 3 exercícios nesse material, ó, lá embaixo. Nós temos hora de praticar, nós temos 3 exercícios bem legais, tá, gente? Ó, bem legais, que já vão fazer vocês pensarem um pouco nesse conteúdo que eu trabalhei com vocês hoje. Bom, depois da derivação parassintética, nós temos a derivação regressiva. Ela é diferente de tudo que eu falei para vocês antes. Ela não é feita por acréscimo de prefixo, sufixo ou de prefixo e sufixo. Ela é feita através da redução, tá? Então, ela chama regressiva porque ela regride, ela se reduz, é como se ela estivesse voltando a ser primitiva, por isso que é esse negócio de regredir, por isso que chama regressiva, tá bom? Então, ela é formada por redução. Dessa derivação, nós temos verbos que dão origem a substantivos e nós temos nomes que indicam ação, ou seja, que formam verbos. Então, nesse primeiro caso, de verbos que viram substantivo, nós temos ataque, que vem de atacar, embarque, que vem de embarcar, resgate, que vem de resgatar, disputa, que vem de disputar, e esses substantivos formados a partir de verbos são chamados de substantivos deverbais, ok? E os nomes que dão origem a verbos são nomes que não indicam ação, assim, na sua raiz, no seu significado, mas que originam verbos. Aí, como exemplos, nós temos plantar, que vem de planta, do substantivo planta, e nós temos telefonar, que vem do substantivo telefone, ok? Aqui algumas reduções também. Aqui algumas reduções de palavras que já existem de nomes e que a gente usa elas de forma reduzida. Por exemplo, boteco, em vez de falar botequim, sarampo, em vez de falar sarampão, bença, em vez de falar bença, e outras opções. E, por fim, nós temos aqui a derivação imprópria ou conversão, que é quando uma palavra ela não sofre acréscimo, nem supressão, nem redução da palavra, mas sim, dependendo do contexto que você utiliza, ela vai mudar de classe gramatical. Nós temos aqui um substantivo que ele está sendo usado como adjetivo. Quando eu falo comício monstro, eu estou caracterizando o comício. Então, eu estou usando esse substantivo monstro como um adjetivo, caracterizando o comício, falando que ele é muito grande. Da mesma forma que falavam alto, eu estou trazendo uma circunstância para o verbo. Quando eu falo de circunstância do verbo, eu falo de advérbio. E alto, na verdade, é um adjetivo. O cantar é preciso. Então, aqui eu estou usando o cantar não como verbo, mas eu estou usando ele como um substantivo. Então, aqui são exemplos de derivação imprópria ou conversão. Abreviação ou redução, eu já falei para vocês ali no início, tá bom? Nós temos alguns exemplos aqui. Onomatopeia, também falei, são alguns exemplos. Hibridismo, como eu disse para vocês, tem alguns exemplos aqui, tá? Então, são palavras formadas com elementos provenientes de línguas diferentes. E aqui nós temos esses exemplos. Depois eu organizo melhor esse material antes de enviar para vocês aqui. Siglas. E, por fim, o momento da prática. Ok, gente? Então, o conteúdo de hoje era isso. Vamos tirar nossa foto chamada final. Quem puder abrir a câmera aí. Eu vou parar a nossa gravação antes que o professor Paulinho apareça. Tá um pouquinho escuro, Gustavo, mas dá para ver essa sombra aí. Pessoal de pétalas, vamos para a nossa foto chamada para encerrar. Por favor, a gente já encerra a aula de hoje.